Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao 11º episódio do canal História e Política. No episódio de hoje discutiremos a importância de Taiwan nas relações sino-americanas. Recentemente, as tensões entre a China e os Estados Unidos atingiram seu pior momento nos últimos 40 anos. As disputas por influência econômica e política mundial têm levado as duas superpotências ao caminho do confronto, criando-se um ambiente em muitos aspectos semelhante àquele da Guerra Fria. No centro dessas disputas está a diminuta, mas estratégica ilha de Taiwan, localizada a menos de 180 quilômetros da costa chinesa. De um lado, a China considera Taiwan como uma província rebelde, em visando a sua reincorporação. De outro, os Estados Unidos consideram Taiwan como um país semi-independente que deve manter sua autonomia ante a ingerência chinesa. Para alguns, as tensões entre a China e os Estados Unidos por Taiwan podem ser o fator que poderá deflagrar um conflito entre as duas grandes potências, dando início a uma terceira guerra mundial. Taiwan é um território muito estratégico devido à sua proximidade com a China continental em termos de espionagem, de potencial econômico e de contenção do poder naval chinês. Segundo o comandante das Forças Armadas Americanas na região do Indo-Pacífico, almirante Philip Davidson, a China poderia invadir Taiwan em até 6 anos para alcançar seu objetivo declarado de substituir os Estados Unidos como a primeira potência militar no Oceano Pacífico. Os Estados Unidos sempre estiveram dispostos a defender Taiwan. Apesar de ser uma diminuta ilha com cerca de 23 milhões de habitantes, número ínfimo comparado aos 1,4 bilhões de habitantes da China continental, Taiwan tem uma relevância muito especial. Taiwan se firmou como um território autônomo em 1949, quando o governo e as tropas do partido Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek, foram derrotados pelo Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, em uma guerra civil que perdurava desde a década de 20. Após a queda de Pequim, o governo de Chiang Kai-shek, junto a 600 mil tropas nacionalistas e cerca de 2 milhões de refugiados, fugiram para a ilha de Taiwan, então chamada de Formosa. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclamou a Constituição da República Popular da China. Em Formosa, Chiang Kai-shek, que colaborara com os aliados durante a Segunda Guerra Mundial, instituiu o novo governo provisório, na expectativa de regressar a Pequim no futuro. No pós-guerra, os Estados Unidos, preocupados com o avanço do comunismo na Ásia, reconheceram o governo do Kuomintang em Taipei, ao invés do governo do Partido Comunista Chinês em Pequim. Em 1954, após o intenso bombardeio do Estreito de Formosa pela República Popular da China, Taiwan assinou com os Estados Unidos um acordo de proteção. A China bombardeou novamente em 1958. Na chamada Segunda Crise do Estreito de Taiwan, houve inclusive a possibilidade de um ataque nuclear americano contra a República Popular da China como resposta. Na década de 70, na busca de conciliação com os chineses, os Estados Unidos, sob a presidência de Richard Nixon, reconheceram o governo da República Popular, mas não abandonaram sua aliança com Taiwan. Em 1996, uma terceira crise de quase guerra entre chineses e taiwaneses ocorreu. Na chamada Crise dos Mísseis do Estreito de Taiwan, os Estados Unidos enviaram 2 grupos de porta-aviões para dissuadir exercícios militares chineses em que tinham sido disparados mísseis a poucas dezenas de quilômetros da costa da ilha. Até hoje, Taiwan mantém-se próximo dos Estados Unidos. Nesse ano, Taipei apresentou oficialmente um pedido de adesão ao Pacto de Livre Comércio, Acordo Compreensivo e Progressivo para a Parceria Transpacífica.
pacto comercial liderado pelos Estados Unidos em contraposição à China. O governo dos Estados Unidos se preocupa com a reincorporação de Taiwan à China tanto quanto os próprios taiwaneses. Por meio do Taiwan Relations Act, TRA, de 1979, os Estados Unidos opõem-se à anexação de Taiwan pela China por meios que não sejam pacíficos. A China, por seu turno, é radicalmente contrária à independência de Taiwan. Em 2005, a lei anti-secessão editada por Pequim previa intervenção em caso de declaração de independência. Pesquisas de opinião têm mostrado desejo de parte da população taiwanesa de se aproximar aos chineses. A pujança econômica da China é algo que atrai muito. Na década anterior, houve acenos de aproximação política com Pequim, apesar da tensão nas relações bilaterais. Em 2005, houve a visita a Pequim do presidente do partido Kuomintang, Lian Xiang. E 5 anos depois, em 2010, Taiwan e China assinaram um acordo econômico de grande significação, mas que acabou não vingando. A maior parcela da população taiwanesa, porém, parece ser favorável à independência. Em 1999, o presidente de Taiwan, Lee Teng-hui, definiu pela primeira vez a política de duas Chinas. Lee propunha a constituição de 2 corpos políticos independentes, à semelhança das 2 Alemanhas, das 2 Coreias ou dos 2 Iêmens, que foram membros da ONU simultaneamente. Mesmo após o fim da Guerra Fria, Taiwan continua incluída na dinâmica que opõe socialismo ao capitalismo. As tensões recentes vêm escalando desde 2016 com a eleição da presidente taiwanesa Tsai Ing-wen. Tsai se recusou a aceitar a fórmula de seu predecessor Ma Ying-jeou para endossar o aumento dos vínculos entre os 2 lados do estreito. Nesse mesmo ano, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, inovou a política com relação à ilha ao realizar uma chamada telefônica com a presidente Tsai. A chamada rompeu o protocolo diplomático de décadas, sinalizando a possibilidade do reconhecimento formal da independência de Taiwan pelos Estados Unidos. Trump enfureceu ainda mais os chineses ao vender modernos sistemas de mísseis como o HIMARS, rompendo um acordo informal existente entre os Estados Unidos e a China sobre Taiwan, vigente desde a década de 70. Em 2019, o presidente chinês Xi Jinping prometeu reunificar Taiwan com a China continental, utilizando a força se necessário. Xi Jinping defendeu a adoção de um sistema de autogoverno semelhante ao de Hong Kong. A presidente Tsai, porém, descartou tal proposta. No primeiro semestre de 2021, nas comemorações dos 100 anos do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping afirmou em discurso que irá resolver a questão de Taiwan e realizar a reunificação completa da pátria, aspiração comum de todo o povo chinês. Em inícios de outubro, a China enviou cerca de 150 aviões de guerra para a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, sigla ADIZ em inglês, algo que jamais havia sido feito nessa escala antes. A esquadrilha enviada pela China incluía aviões de capacidade nuclear H-6, além de caças e aviões de reconhecimento, o que para muitos pareceu uma preparação para uma invasão. Em resposta, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e o Japão enviaram navios de guerra para a região. 3 porta-aviões dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha e 1 porta-helicópteros do Japão conduziram exercícios conjuntos junto à parte norte da ilha de Taiwan. Os Estados Unidos têm aumentado a venda de material militar para Taiwan como uma forma de aprimorar a defesa do país contra uma eventual incursão chinesa. Em 2020, venderam caças F-16 para Taiwan na primeira venda de jatos de combates avançados para a ilha desde a presidência de George W. Bush, que em 1992 anunciou 150 F-16 para Taiwan. Os novos caças americanos vieram equipados com os modernos mísseis antinavios americanos Harpoon Block II. Recentemente, em agosto de 2021, a administração Biden aprovou a sua primeira venda de armas para Taiwan, totalizando 750 milhões de dólares em morteiros e munição de alta tecnologia. A China tem um poderio bélico muito maior do que Taiwan.
O orçamento militar chinês é estimado em 250 bilhões de dólares anuais, montante muito superior aos 11 bilhões de dólares de Taiwan. O Exército de Libertação do Povo tem 12 vezes mais soldados do que as Forças de Defesa de Taiwan. No último dia 8 de outubro, as tensões escalaram ainda mais quando o jornal Wall Street Journal revelou que os Estados Unidos mantêm secretamente tropas militares no território, com a finalidade de treinar as tropas taiwanesas. Os Estados Unidos consideram que, no contexto de uma expansão militar chinesa na Ásia, Taiwan seria a primeira peça a cair em um dominó. Por esse motivo, inserem a ilha no conceito estratégico de First Island Chain, que seria a primeira barreira de bases militares destinadas à contenção do poderio naval chinês. A importância de Taiwan para os Estados Unidos é grande. Em primeiro lugar, Taiwan é uma das mais importantes democracias da Ásia e um país aliado. Em segundo lugar, Taiwan é uma das economias mais pujantes do mundo, sendo considerado um dos tigres asiáticos. Taiwan é o 10º maior parceiro comercial dos Estados Unidos, com um fluxo bilateral de comércio totalizando 85 bilhões de dólares. A ilha tem despontado na produção de chips semicondutores. A empresa taiwanesa Foxconn é a maior fabricante de computadores de componentes eletrônicos do mundo, tendo inclusive atuação dentro da própria China. Taiwan possui uma arma que ninguém ainda conseguiu replicar, dado seu nível de complexidade. Estes são os chips semicondutores utilizados tanto em caças de combate, smartphones, carros elétricos, painéis solares, videogames e instrumentos médicos. Para alguns analistas, essa é a principal garantia de segurança da ilha contra uma agressão chinesa, dado que esse insumo é fundamental para indústrias de todo o mundo. Isso já foi até apelidado como o escudo de silício, já que a principal matéria-prima para a produção desses chips semicondutores é o silício. Recentemente, o governo taiwanês acusou a China de espionagem industrial e de tentar roubar esses segredos, buscando assumir a liderança mundial na produção de chips semicondutores. Para discutir as tensões entre China e Estados Unidos que envolvem a ilha de Taiwan, o presidente Joe Biden enviou seu assessor de segurança nacional, Jake Sullivan, para reuniões com o diplomata do alto escalão chinês Yang Jiechi na Suíça. Nessa semana, Xi Jinping afirmou que a questão seria resolvida pacificamente. A interdependência entre as nações torna mais difícil a eclosão de uma guerra nos moldes tradicionais. Porém, ainda não está certo o que ocorrerá nesse caso, se o manso dragão chinês vai mostrar seus dentes e garras ou não. Mas uma coisa é certa: o destino do arquipélago taiwanês está intimamente vinculado ao destino de todo mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, acesse a página Facebook do História e Política para mais conteúdos exclusivos sobre este e outros temas. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!